Olá, sejam bem-vindos ao podcast Vivendo Portugal. Aqui você encontra informações essenciais para a tão esperada mudança de país. Sou Juliana Torres, consultora imobiliária, e hoje estou com uma convidada mais do que especial, uma amiga que vai compartilhar conosco como é viver em Vila do Conde. Ana, se apresenta. Olá, Ju. Olá para todo mundo. É um prazer estar aqui. É um prazer, inclusive, falar de Vila do Conde, porque eu Você sou vai falar que é a cidade melhor para viver. É para mim a melhor cidade para se viver em Portugal. Foi a eleição minha e da minha família quando nós decidimos fazer essa mudança. E depois de 5 anos vivendo lá, eu continuo realmente apaixonada por essa cidade. Ontem, na gravação do episódio anterior, no final do episódio eu falei isso pra Carla, né? Eu falei assim, é muito legal quando a gente chega à conclusão, quando a gente defende como a melhor cidade. Isso valida que a gente fez a melhor opção mesmo para o que a gente precisa. Claro, né? Claro que sim. E realmente é para mim um prazer. Eu adoro quando me perguntam alguma coisa sobre essa mudança e sobre as nossas escolhas, como foi, porque foi importante para a gente quando a gente também fez esse processo, né? Então, eu gosto muito de compartilhar essa experiência. O objetivo dessa série, quando eu pensei em fazer, até pouco tempo me perguntaram, né? Ah, mas você vai falar sobre imóveis? Não. Porque, na verdade, eu voltei no tempo, né? Lá em 2017, quando começou a brotar essa coisa da sementinha, da ideia de quem sabe a gente pode um dia viver em Portugal. É unânime. A primeira pergunta, a primeira questão que vem quando a gente fala de imigração é qual é o melhor lugar? Sim. Né? Porque eu acho que quando a gente vive no nosso país, a gente nasce ali, às vezes faz uma mudança, ajusta por trabalho, por casamento, por alguma coisa, Sim. Mas é o seu reduto. Não é uma questão de escolha, você nasceu ali, a sua Exatamente. vida começou a ser construída a partir dali. Sim. Sair dali para ir para um lugar novo é uma escolha sua e a gente tem sempre muito receio. E a gente já vem com uma bagagem de prioridades, né? Pois é, e aí a gente pensa, será que eu estou fazendo a melhor escolha possível? Então, realmente é importante. Bom, vamos começar falando o seguinte, né? A gente criou um roteiro até para não só facilitar, não deixar de tocar no assunto de pontos importantes, mas para a gente iniciar dizendo assim, o que você considerou para iniciar essa escolha, né? O que Vila do Conde te despertou de início, que você parou para olhar a cidade com mais carinho? Tá. É legal porque na época, também foi nessa época de 2017, tava um movimento forte de pessoas vindo para cá, né? Então, obviamente, como... Eu me arrependo de não ter vindo nessa época. Como todos os outros, todas as pessoas faziam, quando isso começou a surgir, você vai para o Google e começa a pesquisar, YouTube. E na época falava-se principalmente sobre Braga, que estava crescendo muito, porque Lisboa era a maior cidade, Porto a segunda maior cidade. Se tornava uma opção mais barata. Se tornava uma opção mais barata e tal. E aí, eu e meu marido viemos aqui passear para conhecer um pouco e coloquei Braga no meu radar com essa ideia, vamos ver. Então, fui a Lisboa e de Lisboa nós viemos aqui para o norte e a primeira parada foi Braga. Ok, conhecemos Braga e tal, falei, vamos continuar a viagem. E a gente foi parar em Vila do Conde, não porque Vila do Conde não era um radar. Tinha um casal de amigos nossos que moravam lá e a gente queria trocar uma ideia e tal. Aí a gente conheceu Viana do Castelo, a gente conheceu Vila do Conde, fomos ao Porto, Gaia. Quer dizer, toda essa região que a gente pode chamar ali do entorno do Porto, embora hoje eu entenda que Vila do Conde não seja esse entorno do Porto, é um pouquinho mais distante. É que na nossa concepção, né, no Brasil, 30 quilômetros é cidade, né, do entorno. E aí, quando eu estive em Vila do Conde, estive em Vila do Conde, sei lá, uns 2 dias só, 3 no máximo, não me lembro, eu simplesmente me encantei pela cidade. Porque uma das coisas que eu e minha família, a gente sempre gostou e valorizou foi
viver em cidades mais pacatas, mais calmas, sabe, com aquele ar de interior. No Brasil nós fizemos essa escolha, mudamos 2 vezes para cidades assim, mais de interior. Que eu diria que nem se compara ao que é o interior aqui, né? Nem se compara, exatamente. Sim. E aí, nós ficamos, inclusive, na altura entre Viana do Castelo e Vila do Conde, que acabam tendo algumas características, assim, similares, né? Só que a gente levou em consideração, principalmente, o quanto Vila do Conde é bem posicionada em relação a grande cidade que a gente tem como referência, que é o Porto. Eu acho que nesse caso, comparado com Viana do Castelo, ganha significativamente. Porque aí você, quer dizer, em Vila do Conde você tem pertinho do aeroporto, metro, o metrô que te leva ao centro do Porto. Viana já não tem. O aeroporto é 15 minutos da minha casa e você tem 2, 3 opções de estrada para chegar lá. Então, isso tudo foi ponderando, porque, obviamente, com 2, 3 dias eu não tive condições de me aprofundar em cidade nenhuma. Foi muito aquela perspectiva geral de visitar e pensar, ok, como eu me sinto se eu vivesse aqui, né? E aí, uma vez que a gente escolheu um pouco assim no feeling, a gente foi pesquisar e conversar com as pessoas que a gente podia, que tinham alguma referência, né? E aí eu fui entender como funcionava a questão de escola, como funcionava a questão de transporte, na época como era a questão de moradia. As crianças tinham... A Laura já era grande. A Laura tinha 16. Chegou aqui no Chegou aqui no 11º, né? Sim. O Vinícius, ele tinha 8 anos, então ele entrou no prézinho ali, 4º ano, não sei, não me lembro bem. Então, tudo isso, né, associado ao contexto de ser uma cidade que nos pareceu bem pacata, a facilidade que a gente tinha de estar nos lugares estratégicos para a gente, já pensando no futuro. Na época eu pensei, bom, minha filha vai fazer faculdade, talvez ela vai querer ir para o Porto, então eu tenho uma tranquilidade. Tá bem localizado. Exato. Não tem a faculdade em Vila do Conde, mas tem um acesso pode fácil. ser, ou seja, qualquer mudança ou qualquer direção que ela quisesse fazer, Vila do Conde estava bem centralizado, bem posicionado para isso. Aí, como nós viemos de fora, naturalmente a gente espera receber visitas e fazer viagens, né? E eu falei, olha, é fantástico a gente ter o aeroporto aqui no quintal de casa. Sim. E o outro ponto, não principal, mas que dá a cereja do bolo, é morar a 500 metros da praia e você ter oportunidade de ir lá, convenhamos, olhar a praia. A praia, pois é. Então, assim, é um conjunto, né, de variáveis que montam o estilo de vida da nossa família e casam muito bem com aquilo que nós 4 gostamos, né? Sim. Então, foi isso que nos fez escolher. Na verdade, não foi uma coisa ou outra, foi um contexto geral. Foi um contexto geral, exato. Você falou sobre a praia, Ana, e a gente está no norte de Portugal, e uma das perguntas mais frequentes é a questão da adaptação ao frio, se vale a pena priorizar uma cidade litorânea em função, né, de grande parte do ano não ter o uso da praia. Fala um pouco sobre o clima na região, né, na cidade. A gente tem que revisitar o nosso conceito de morar na praia, né, onde a gente imagina, vou andar de chinelinho várias vezes, né? Até porque a gente pode ir pra praia de casaco, né? Exato. Então, assim, as praias, em especial no norte, é sabido que são águas super geladas. Sim. O nosso verão inclusive no verão. Inclusive no verão. O nosso verão não tem nada a ver com o verão que a gente está, né? Eu brinco aqui que deu 18 graus, eu tô indo pra praia. E 18 graus lá, eu tava colocando um casaco. Então, é uma mudança de perspectiva em relação à praia. Então, a vida perto da praia não tem nada a ver com a vida perto da praia no Brasil. Sim. Eu moro, na minha opinião, de uma maneira privilegiada, porque eu gosto de estar em contato com ambientes mais naturais. E a praia onde a gente vive, ela é uma praia pouquíssimo explorada. Eu gosto de brincar que é quase selvagem. É uma reserva, né? Inclusive é uma reserva, exatamente, é uma reserva de observação de pássaros, né? Então, é completamente diferente. Se eu disser que eu desfruto da praia,
no contexto que a gente está acostumado, não é por aí. O que eu desfruto e gosto de estar perto da praia é de caminhar na beira da praia, Sim. é de ver o mar, é de desfrutar dessa paisagem que é muito boa. Eu acho que, assim, quando a gente sai de um país como o Brasil e chega num país como Portugal, uma das primeiras coisas que as pessoas precisam estar dispostas é mudar essa rotina cultural. Totalmente. Né? Eu até costumo dizer que hoje eu frequento mais praia em Portugal do que eu frequentava praia no Brasil, por incrível que pareça. Até em função da qualidade de vida que a gente tem, Claro, da rotina que a gente leva, né? Do grau de agitação do nosso trabalho, da nossa vida. Então, tudo é ajustável. Eu acho que a questão do clima, que as pessoas ficam muito, nesse primeiro momento, limitadas a esse pensamento, é achar que a praia significa ter 40 graus e botar um biquíni, uma roupa de banho e ficar exposta ao sol. Assim, se eu fui à praia, normalmente a gente vai, na altura do verão, naturalmente, mas é muito ventoso. Sim. Então, eu sempre levo ali uma canga ali, uma coisa para cobrir. A gente faz o porta-vento. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu olhava na praia aquela estrutura e falava, o que é isso, né? Até que alguém me explicou que era um paravento. Porque é simplesmente impossível de você estar na praia com aquele vento, que é um vento frio. Na altura da cadeira na areia. Exato. E assim, a água é tão fria que às vezes você tá com calor na areia, você vai em direção à água, quando você pisa naquela aguinha ali, né, do comecinho, naquela areia molhada, você já refresca o suficiente. Você refresca a sola do pé e já volta para trás, porque não tem... eu entrei pouquíssimas vezes na água aqui, em momentos que ou eu tava com muito calor mesmo. Eu lembro que uma vez que nós fomos juntas, a gente entrou, acho que uma única vez, talvez. Das outras vezes, um borrifadorzinho dá super conta. É isso. E assim, pra mim, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Eu não morava perto da praia no Brasil. Também não frequentava muito a praia. Olha, eu vou falar que eu morava mais perto do que eu moro hoje, porque daqui de Braga, a praia que eu costumo frequentar é a sua, né? Daqui pra lá dá uns 40 minutos, mais ou menos, de estrada, né? Vamos dizer assim. Eu morava sem trânsito, eu falaria que eu chegaria na praia em 15, 20 minutos. Só que com trânsito isso vira uma hora. Mais 30 minutos para achar vaga. Mais apurrinhação Então, assim, no final das contas, a gente não frequentava. Exato. E tem uma coisa que eu gosto também, que é essa relação, assim... eu posso dizer... Eu digo saudável, do ponto de vista de desfrutar a praia, porque eu gosto de praia sossegada. Sim. Eu gosto de sossego, como eu falei aqui no início. Então, a gente vai pra praia, eu levo a minha cadeirinha, levo ali um livro, sabe? Um cooler com alguma coisa que eu queira. E pronto, a praia nunca está lotada. Isso porque normalmente a gente fica na área que é mais ocupada, que é a área do entorno de um estabelecimento, de um bar de praia, né? Mas ela é uma praia com uma extensão bem longa e que pega essa parte selvagem aí. Então, eu já fiz várias caminhadas ali com a minha cadela, pela água mesmo ali, pelo comecinho, pela areia, mesmo em épocas mais frias, mas, sabe, é uma forma diferente, na minha opinião, de usufruir desse benefício. Você falou sobre o vento. De maneira geral, você considera que Vila do Conde é uma cidade com mais vento, mesmo não estando na praia? Sim. Vila do Conde é uma cidade de bastante vento. Tem alturas que a gente até chama de nortadas, que são ventos realmente muito fortes e que, quer dizer, a gente se adapta a isso. Sim. Normalmente, elas acontecem no verão, inclusive no final do verão, assim, quando já está quase terminando, para mudando a estação, tem ventos bem fortes e ventos que são muito fresquinhos, muito frios. Então, é muito raro a gente pegar um dia sem vento, com sol, com temperatura alta e água com temperatura amena. É uma raridade, é acertar na Mega Sena isso, né? Então,
Eu acho que de maneira geral as cidades litorâneas elas são mais ventosas mesmo. Sim. Eu vejo, até falei isso já sobre Aveiro, né? Que eu vejo a Sim. diferença grande de Sim. onde o João mora para cá. E acho que independente de ser mais para baixo ou aqui no norte, eu acho que de Ainda maneira é geral a ventoso, costa sim. de Portugal acaba sendo muito mais ventosa. O que faz com que a sensação térmica em Sim. relação ao clima Pode pareça... estar até 32, 33 graus, mas você vai tá mais sentir uns baixo. 20 ali na Eu acho praia, que por isso né? que a gente fala que, por exemplo, aqui em Braga, chega no calor é mais quente. Sim. E chega no frio acaba Sim, sendo sim. mais frio em função disso, né? A gente não tem essa questão do vento como em Sim, é mais cidades intenso. litorâneas. O que no inverno eu percebo que ameniza um pouco as temperaturas. Ok, gente, frio é frio em todos os lugares aqui no norte, mas existe pelo menos aí 5, 6 graus de diferença entre cidades do interior e cidades Sim. litorâneas, justamente por isso. Então, eu acho que tem uma variação um pouquinho menor do que as cidades do interior. Mas não tem jeito. Viver no litoral, principalmente norte de Portugal, é você entender que a maior parte do ano você vai lidar com vento, você vai lidar com chuva, frio e ainda assim conseguir desfrutar e conseguir montar uma rotina legal, porque no início eu pensava, ai, mas o frio atrapalha tudo, ai, mas a chuva atrapalha tudo. E sinceramente, a gente se adapta, né? A gente se adapta completamente. Desde que a gente esteja com a cabeça entendida disso e disposta para poder desfrutar de outras questões que de fato fazem a diferença na vida da gente, né? Conta pra gente um pouco a questão da comunidade local, né? A gente sabe que em Portugal, de uns anos pra cá, estourou a imigração, principalmente de brasileiros, e a gente sabe que existem lugares que têm uma maior concentração, como Braga, Matosinhos, alguns lugares, né, na parte sul. Conta um pouco sobre como é essa integração, essa comunidade em Vila do Conde. Tá. É assim, Vila do Conde, ela é uma cidade que está coladinha numa outra cidade que chama Póvoa do Varzim. Você praticamente não percebe a mudança de cidade quando você está transitando entre uma e outra, né? Para quem está ouvindo a gente, para as pessoas entenderem, Póvoa está acima de Vila do Conde. Um pouquinho ao norte de Vila do Conde, né? E o que eu percebo, tá? Isso tudo é muito por percepção, porque eu não tenho dados sobre isso, mas considerando a convivência que a gente tem, meu marido trabalha muito na rua, então ele tem muito contato com tanto brasileiros quanto os portugueses e outras nacionalidades, que me parece que a Póvoa do Varzim tem uma concentração maior e bem grande de brasileiros, tá? Com uma comunidade brasileira mais ativa, mais presente. Isso. Vila do Conde tem também. Tem vários brasileiros que eu conheço que moram lá, mas eu não percebo essa concentração. Por exemplo, você não tem eventos em Vila do Conde direcionados ao público brasileiro. Você não tem restaurantes especificamente brasileiros. E os poucos que eu já vi, fecharam. Não, sabe aquela coisa, chegou algo aqui... que dependesse disso, não teria algo para suprir. Então, assim, aquela coisa, cheguei aqui, trouxe pastel. Oba, a gente vai lá, né? A gente brasileiro vai lá conhecer. Passa alguns meses, fechou. Então, eu talvez me arrisco a dizer que, embora tenha ali bastante brasileiro, não é uma comunidade assim muito forte. E talvez Vila do Conde não seja uma escolha principal. Eu me atreveria a dizer que você falou uma coisa logo no início muito interessante, né? Eu nem considero que é um estilo de vida pacato, porque a gente fala pacato, parece que é aquela coisa assim, não se ouve barulho de nada, não é uma coisa assim muito interior e tal, não. Mas eu penso, assim, entendendo um pouco do perfil da imigração, o perfil imigrante, ele tem vamos dizer assim, 3 pontos bem definidos, né? O aposentado, é o perfil que até o próprio visto facilita isso, né? Sim. Então a gente tem essa demanda do aposentado que vem para Portugal,
se encaixaria bem nesse perfil de uma vida mais leve, Sim. onde usufrui mais do contato com a natureza, com mais tranquilidade, numa cidade que tem acessibilidade ao porto, por ser uma cidade maior, com infraestrutura talvez, né, um pouco maior e tal. Mas a gente tem em maior escala uma imigração jovem hoje em dia. Certo. Né? Uma imigração de pessoas recomeçando a vida. Sim. Né? Pessoas que hoje estão com filhos pequenos e por uma questão de segurança. Eu penso assim, olha, nós viemos para cá com os nossos filhos crianças já adolescentes. Sim. Eu penso, sem dúvida, que eu teria feito uma escolha acertada se eu tivesse vindo talvez 4, 5 anos antes, em função até da própria idade, da segurança e da liberdade para eles. E acho que as pessoas estão tendo essa percepção mais cedo. Certo. Então, essa imigração, é muito comum você ver casais imigrando com crianças de 5 anos, né? 4, 5 aninhos. As crianças mais jovens também se adaptam mais fácil, né? Não tem aquele ciclo de amizade, aquela coisa já muito estabelecida. E aí, eu acho que as necessidades acabam por muitas vezes as pessoas se atentando a uma infraestrutura talvez um pouco mais completa para não haver tanto deslocamento. Sim. Né? A não ser, isso é uma outra coisa que eu acho que tem um grande ponto favorável para Vila do Conde, que é o perfil da imigração, onde a pessoa vem e continua trabalhando remotamente, né? Então você pode morar com uma qualidade de vida superior, próxima à praia, com mais tranquilidade, sem trânsito. Você com certeza não pega o trânsito de quem mora no Porto. Não. Ou quem mora em Braga, provavelmente. Exato. Né? Então eu acho que em relação à presença brasileira, eu acho que essa imigração vai moldando, eu acho que isso as escolhas, né, E assim, quando eu vim pra cá, Vila do Conde, de fato, você não se ouvia falar de Vila do Conde. Com o passar do tempo, a gente percebeu que eu conheci Vila do Conde, eu acho que antes de te conhecer, eu acho que eu conheci Vila do Conde por causa do Outlet. Não posso falar isso. Ok, né? mas aí não é conhecer Vila do Conde. Não, mas eu sabia. Assim, exato. Ontem a Carla falou uma coisa que Juliana, tudo que é do Porto não é no Porto. Exato. O aeroporto do Porto é na Maia. É isso aí. O Porto é em Matosinhos. O Outlet do Porto é em Vila do Conde. É isso mesmo. O shopping é de fato verdade. Então, te conhecer mesmo foi quando eu te conheci. E aí, o que eu percebi ao longo do tempo, que na altura, Vila do Conde passou a ser uma opção mais em conta. Sim. Tá? Pelo custo de vida, principalmente de moradia. Exato, que lá que era algo que a gente sabe que pesa muito nesse processo de mudança. E aí, teve uma época que a gente começou a perceber uma chuva de pessoas procurando por Vila do Conde como uma opção, a Porto, a Matosinhos, né? O que acontece é que eu acho que no final das contas, hoje, acabou nivelando um pouco isso. Sim. Então, a gente não pode dizer que Vila do Conde tem um custo de vida muito mais barato do que o Porto. Por que não? Porque passou a ser super valorizado. Uma vez que as pessoas entendem que ela pode ir com o carrinho dela, encosta na estação do metrô, pega um metrô, em 25 minutos está no centro do Porto, 20 minutos, quer dizer, isso aí também é uma dinâmica que tem pessoas que dirigem 1 hora para chegar no trabalho. E se a gente parar para pensar, você quando mora em São Paulo, você faz isso para mudar de bairro. Exato. Então, nesse sentido, eu percebo que tem essa perspectiva. Mas eu ainda vejo Vila do Conde ainda uma cidade típica, sabe? Que ainda mantém os seus padrões portugueses. Os seus padrões portugueses não têm ainda uma grande mudança para o imigrante. Se a gente pegar nas escolas, por exemplo, posso referenciar as que meus filhos estudaram e a que meu filho estuda hoje, tem bastante brasileiro. Vila do Conde tem escola de todos os ciclos, só não tem a parte de universidade. Tem também, tem universidade, tem aqueles centros
Acho que é Politécnico que Politécnico. chama, isso. Pronto, mas o curso que a minha filha queria fazer, a gente sabia que não tinha lá, Sim. né? E aí, meu filho já estudou, então, numa escola daquela dos pequenininhos, né? Que é sempre em cada bairro tem uma escola ou num Sim. bairro muito próximo vizinho, Sim. que o objetivo é de fato servir a comunidade Próximo mesmo. próxima. Então a gente ia a pé para a escola. Quando ele mudou de ciclo, aí ele foi para uma cidade já no centro, para uma escola no centro da cidade. A gente fala assim, parece que é muito longe. Não, é só que assim, fica a 2 quilômetros de onde eu vivo, só para, né, diferenciar. Eu tô visualizando o centro trajeto, o centro da cidade. Nossa, assim, 2 quilômetros é o centro rua. da cidade, né? E que são as escolas maiores. Então ele estudou numa escola por 2 ou 3 anos e depois ele quis mudar, ir para uma outra escola ainda maior que a que ele está hoje, já é uma escola secundária, então onde ele vai poder dar continuidade quando ele entrar aí no segundo grau, né? E o que eu percebo é que tem muito brasileiro nas escolas, mas diferente, por exemplo, de exemplos como a Carla traz lá de Matosinhos, falar, poxa, a sala da minha filha tem, sei lá, 90% de brasileiro. Estou chutando um valor aqui, mas para dizer que tem muito. Isso não acontece, é bem equilibrado nas escolas dos meus filhos. A escola que a Aninha estudava, a Aninha era a única brasileira na turma. Pois é. Então, o Vinícius já teve vezes que ele era o único brasileiro também. Hoje, na escola, na sala dele, deve ter ali uns 3. Então, tem comunidade. Sim. Mas não é a predominância da cidade, ou seja, a cidade caminha com e sem os brasileiros e os imigrantes de uma forma bem natural. Uma coisa também que eu já fiz assim uma análise na parte litorânea do norte, vou falar especificamente por Esposende. Quando a gente não frequenta a praia em Vila com vocês, a gente acaba indo a Esposende quando quer ir mais próximo, alguma coisa assim. A Aninha tem algumas amigas que ou tem casa ou frequentam, então às vezes eu levo, volto e tal. Mas eu também já percebi que essas cidades, Vila do Conde, Póvoa, Esposende, essa sequência, né, até Viana, são cidades onde também tem uma concentração interessante de portugueses que moram mais para dentro, sim, mas que têm a casa de veraneio, praia, de veraneio nessa zona. região. Sim, onde eu moro, Juliana, existem uns predinhos ali, bem perto da praia, que fora da época do verão fica completamente fechado. É o que eu percebo em Esposende. De pessoas, tanto daqui do interior, como de imigrantes portugueses que estão na França, né, Bélgica e por aí vai, e vêm e passam o verão aqui. Então, de fato, se você for lá no verão, alto verão, né, você vai ver muitas pessoas. Que convenhamos, alto verão fica cheio mesmo, porque às vezes eu tenho dificuldade até para estacionar o carro pra gente se encontrar para ir pra praia. Fica cheio mesmo. Aí todos esses apartamentos você vê que eles estão alugados. Sim. Você vê um movimento um pouco maior, mas mais uma vez, não é nada que tumultue a vida de quem vive ali, não sabe? Então, assim, tem mesmo essa característica de veraneio, vamos dizer assim, né, de casa de praia. As pessoas aproveitam. No meu prédio tem uma família que a gente conhece que eles vivem na Trofa, quer dizer, a 15 minutos de lá, mas mantém lá um apartamento e aí eles passam o verão lá. E não, depois que acaba o verão, quando a menina não tá de férias mais e tal. Às vezes moram em apartamento mais para dentro e aí tem uma moradia, né, uma casa para aproveitar quintal, para aproveitar alguma coisa assim, pois é. E como é perto, então assim, eles continuam trabalhando, mas a filha tá de férias e fica lá, aproveita, faz aula de surf, aproveita o que o verão tem para oferecer e depois eles retornam. Bom, a gente acabou já falando sobre a questão de escolas, né? Você falou que a cidade tem essa infraestrutura. E também tem uma coisa legal sobre escola, que você tem a Pova também, como eu disse, muito perto. A minha filha, por exemplo, ela fez secundária, ela estudou na Pova do Varzinho.
porque na época a filha da pessoa que estava em contato com a gente estudava lá e pronto, foi põe Eles na sempre mesma estudaram em escola. escola pública Sempre ou pública. alguma delas? Não, sempre Tá. pública. No Brasil, E aí, nesse caso, como que funcionava? Não tinha, porque a gente sabe que as escolas públicas, as pessoas, como que fala? Não é a Câmara nesse caso, né? O agrupamento escolar, ele te direciona para a escola mais próxima da sua casa. Ela pôde estudar ela pôde, sim. em qual? Porque ela escolheu um curso que tinha vaga. Entendi. Tá? Então, E tendo vaga, ela tendo pôde... vaga, você, né, tenta a matrícula, tendo vaga. Eu, por exemplo, tentei pro meu filho lá. E por que eu quero dar destaque a isso? Porque na época, hoje em dia eu não sei se é mais, mas essa escola, ela estava dentro das 10 melhores escolas públicas de Portugal. E de fato, era surpreendente, a gente se surpreendeu muito, a gente não sabia muito bem o que esperar. E eu ficava chocada com algumas coisas que a gente viu no decorrer. Não sei se foi percepção ali de quem acabou de mudar e falou, uau, tem isso tudo numa escola pública, ou não. Mas fato é que tanto essa escola, que foi fantástica, as escolas que meu filho estudou também são muito boas. Mas eu quero dizer por isso, porque você tem esse leque, sabe? Você tem essas oportunidades. E o metrô, mais uma vez, faz um papel ali fundamental de dar liberdade, de acessibilidade para os jovens e até para as crianças. De metro pro Porto, tá mais ou menos a quanto? 20 a 25 minutos. No centro do Porto, ali na Trindade, né? E a Póvoa do Varzim é o ponto final dessa linha do metrô. Então você transita. Essa linha é aquela tudo. que sai de Póvoa, passa por Vila do Conde, passa ali por Senhora da Hora. Passa em Senhora da Hora. E aí vai pro Porto. E vai pro Estádio do Dragão. Ela passa no centro do Porto e segue ainda, e o ponto final é Estádio do Dragão. Exato. Sim. E a parte hospitalar, Ana? Como que você considera Vila do Conde, como ela atende? Você tem ali os centros de saúde, né? Exato. Que toda cidade tem, Uhum. mas você tem ali hospital privado e hospital público, ou você recorre a hospitais do entorno? Você tem hospitais públicos e hospitais particulares, tá? Eu acho que Vila do Conde o que mais se destaca é a Santa Casa, que ela é parte pública, é parte... Tem convênio? Na verdade, dependendo do que for, você é encaminhado para lá. Se for encaminhado, vai. Eu não sei exatamente como resulta, como funciona isso. Mas eu sei que é a referência ali. Mas, mais uma vez, eu, quando precisei de hospital de emergência, quando usava exclusivamente o sistema público, eu fui para o hospital da Póvoa do Varzim, que é um hospital maior e pronto, uma O hospital de Póvoa referência. também, eu lembro que uma vez o Bruno precisou fazer um exame que não tinha aqui em Braga na época, assim, para pouco tempo. E lá tem um que é muito reconhecido, que é o Hospital da Luz. Estou errada? Sim, tem o Hospital da Luz. O Hospital da Luz é de uma rede privada, né? Exato. Mas eu aqui em Braga, por exemplo, não tem essa rede. Ah, entendi. E era um exame específico que os dois... Aqui tem duas redes muito grandes, enfim, conhecidas, que é o Trofa, que tem várias outras cidades, e o Lusíadas. E o Hospital da Luz não tem, era o único que tinha esse determinado... A Póvoa, ela tem o Hospital da Luz, ela tem o Trofa... E ela tem um hospital público, que é muito grande e referência também. Então, em alguns casos, é para lá que vai. Então, assim, em termos de atendimento de saúde, né, você tem um leque muito grande. E vamos deixar claro que de Vila do Conde para Póvoa, como você falou, uma questão de espirro, né? Exato. Como você não percebe a mudança de cidade. Você tá em outra cidade. Como eu estou dizendo, a minha filha estudou na Póvoa e ela ia de metrô. Ela levava 15 minutos, entendeu? Para chegar lá. Então, é tudo muito perto, muito próximo. Sim. Bom, uma questão que a gente acabou, assim, antecipando, né? Falando um pouco sobre o perfil dos moradores, e, enfim, seja imigrante, seja os próprios portugueses. Como que você falaria sobre a questão de trabalho? Né? Tanto oportunidades de trabalho, quais as áreas que você enxerga como possíveis possibilidades, oportunidades,
ou o próprio empreendedorismo, que a gente sabe que muitas pessoas que imigram, até por se encaixar nesses perfis, como falamos há pouco, optam por empreender. Sim. O que você enxerga ali como possibilidade? Tá. Assim, ó, Vila do Conde, originalmente, é uma comunidade pescatória, né? E como tal, ela cresceu em torno disso e tem um aspecto turístico muito grande. Então, se você vai ali no centrinho de Vila do Conde, aquela praça toda arrumadinha, tem um rio grande que deságua ali no mar, e você vê muitos restaurantes. Aquilo ali, no verão, mais uma vez, fica lotado. Agora tem um convento antigo, tem lá no alto, assim, no morro lá que tem na cidade, e aquilo foi vendido para uma... Não é vendido, foi cedido, né, para um grupo de hotelaria 5 estrelas. Então, estão fazendo obras lá e está se tornando um super hotel. Então, quer dizer, uma empresa dessa também não investe lá a troco de nada, né? Sim. Então, eu vejo assim, em termos de mercado de trabalho, né, para você trabalhar, não vejo grandes variedade, né, vamos dizer assim, mas... Segmentos, né? Vários segmentos, exato. Ou seja, você não tem um aspecto industrial ali, onde você poderia, né, embora tenha pequenas indústrias, mas é bem, assim, né, especificamente localizado. Agora, você tem essa questão dos serviços de restauração, né, porque tem muitos restaurantes, muitos mesmo, e a própria zona comercial, o centro comercial, que é o outlet, sim, acaba sendo uma outra opção. Que, por sinal, vamos abrir um parênteses aqui, que eu ouvi que vai crescer não sei quanto, né? Não tô sabendo. Sei Tô quantos sabendo mil mais metros, aqui. eu falei, Espaço tem, né? Eles têm um grande espaço ali. Outro ponto que também é uma possibilidade é a parte de hotelaria, como eu disse, né? A parte de turismo ali, hotelaria. E aí você entra onde eu ia falar, essa parte de, não sei como é que a gente pode chamar, de shopping e tal, porque a gente tem o centro comercial do outlet, famoso outlet, né? Mas a gente tem uma comunidade muito forte ali de chineses, que tem uma estrutura gigantesca de comércio, né? Ou seja, e não comércio... Tô falando aquela lojinha de R$1,99, não. É zona industrial, a gente chama de, inclusive, zona industrial, onde você tem armazéns gigantes e os caras precisam de gente disposta a trabalhar. Eu conheço pessoas que entraram ali e começaram a trabalhar, e uma vez que ganharam a confiança desses patrões, vamos dizer assim, né? E o cara simplesmente foi lá e financiou uma casa para a funcionária dele em nome dele, porque a funcionária não tinha condições de fazer aquele crédito. Então, assim, oportunidades há. E se não encontrar algo, mais uma vez, você tem um metrô que te leva para outras zonas. Isso que eu ia falar, porque quando a gente está numa cidade com acessibilidade, exato, é muito mais simples. A gente desmistifica aquela coisa que eu vou morar numa cidade e trabalhar em outra, como se aquilo ali fosse 2, 3 horas de deslocamento. Não, é muito simples. Você tem dali de Vila do Conde. Por isso que eu perguntei da distância para o centro do Porto, por exemplo. Mas você tem, por exemplo, a Maia, que a Maia tem uma zona industrial muito grande, e que eu, por exemplo, vou à Maia todos os dias, porque o meu filho treina basquete na Maia. E eu levo 20 minutos para chegar lá na Maia. Então, é muito fácil de você sair de Vila do Conde e estar em algum lugar que tenha oportunidades de trabalho conforme você imagina. E do ponto de vista de empreendedorismo, empreendedorismo é aquilo, né? Tem mercado... Você primeiro tem que estar disposto a empreender. Exatamente, não é um conto de fadas. Eu conheço brasileiros que estão aqui, que estão em Vila do Conde já há muito tempo, que tem comércio, tem restaurante, tem, sabe, café. Eu diria que a questão do empreendedorismo para o imigrante, a grande diferença não é aonde você vai estar e nem o que você vai fazer especificamente, e sim a diferença que você está disposto a fazer. Exatamente. Né? Porque assim, aqui todo mundo vai ao café todo dia.
Então você tem centenas de café naquela determinada freguesia, naquele determinado bairro. Abrir mais um não vai fazer nenhuma diferença. Agora, quando você está disposto a abrir algo, né, que você vai trazer de fato uma novidade, vai trazer. Aí vira um empreendedorismo. O que eu não recomendo é achar que vai fazer brigadeiro gourmet e que vai enriquecer, porque vai vender brigadeiro gourmet em euro. Mas brincadeiras à parte, no sentido de que não dá para vir para cá e pensar em um tipo de comércio direcionado para o público, exclusivamente para o público brasileiro. Entender o contexto de onde você pretende empreender é muito mais importante do que, vir com uma ideia pronta. Sim. Eu acho que você vai conhecendo pessoas, vai conhecendo o ambiente, vai ganhando a confiança das pessoas e por aí você vai construindo um caminho onde você realmente consegue fazer o seu empreendedorismo dar certo. Me diz uma coisa, se alguém tivesse chegando em Vila do Conde hoje, como você chegou lá em 2017, para passar 2 dias. Eu mudei em 18. Ah, tá, para passear em 2 dias. Para conhecer a cidade e falar assim, eu vou passar 2 dias aqui para fazer uma análise e tomar uma decisão. O que você chamaria atenção para essa pessoa, assim, conheça tal lugar, dê atenção a esse espaço, dicas assim de lugares que você acha que pode fazer diferença nessa... Claro, pensando que a pessoa está vindo aqui para pesquisar e se imaginar vivendo ali, eu falaria para ela conhecer sem dúvida nenhuma a área da praia da cidade. Quando eu falo da cidade, ou seja, não é aquela onde eu moro, mas da parte mais central da cidade, que mais uma vez fica 2 quilômetros de onde eu moro, né? 2, 3 quilômetros. Conhecer aquela área, porque te dá uma perspectiva muito bacana da possibilidade de um estilo de vida que você pode ter ali, né? Eu acho que a parte do centro ali é muito bonitinha. E agradável, né? Muito gostosa de você andar por ali e, mais uma vez, se imaginar fazendo isso no seu dia a dia, né? A vista lá nesse convento é fantástica. Você consegue ter um panorama da cidade, tem um mirante lá em que você pode... eu não conheço, eu vou. Aí, ó. Você pode observar. Eu não sei se está aberto por causa da obra, mas eu creio que sim, porque é fora do convento, sabe? Eu acho que eu já passei, já vi de baixo para cima. A gente não passa numa pontezinha? Isso, tem a ponte e ele tá logo acima. Sim. É um cartão postal da cidade. E lá de cima você tem uma vista magnífica, onde você consegue ver o rio, ver o mar, se posicionar ali em relação à cidade. E para não deixar também assim, né, ninguém triste, conheço o Outlet também. Eu ia falar, visita a minha reserva. Eu achei que você fosse falar. Pois pode ir lá fazer uma visita. A minha reserva eu não gosto muito de divulgar, né? Eu gosto de manter ela ali bem escondidinha, bem quietinha, um segredinho, uma pérola guardada. Não gosta muito de... E assim, experimente qualquer um daqueles restaurantes ali da praça principal, que você vai certamente comer muito bem. A comida ali é realmente muito boa. Eu costumo dizer hoje em dia que os meus restaurantes prediletos são os restaurantes não turísticos. Exatamente. Assim, né? E que nesses lugares é muito mais fácil do que quando a gente vai pro centro do Porto, por exemplo. Não, aí realmente é outra... Bom, e para finalizar, o que eu ia te pedir? Agora, uma dica também, uma sua opinião, o que você considera fundamental, não especificamente a cidade, mas que... em relação ao planejamento, em relação, assim, o que você... Assim, a sua vinda deu certo, né? A sua imigração é uma imigração de sucesso. A sua mudança de país alcançou o seu objetivo. Vocês estão adaptados, felizes, as crianças, que já não são as crianças, já se consideram em casa. O que você acha que fez diferença nesse planejamento e que você acha que as pessoas precisam se atentar a isso? Assim, quando a gente estava se organizando para mudar, um exercício que a gente fazia quase diariamente, e isso eu tô falando com meu filho que tinha 7 anos, a gente fazia,
eu, meu marido, minha filha, ou seja, em todos os cenários, era olhar bem para as expectativas, no sentido de o que tem que ter lá para você gostar. O que não pode faltar? O que é inegociável? O que é inegociável? O que te deixaria triste? E começar a trazer um pouquinho para o mundo real, né, as suas expectativas e possíveis frustrações. Porque eu também já vi casos de imigrações que não deram certo, muito próximos de mim. E na minha humilde opinião sobre isso, que eu não sou especialista nisso, eu só tenho o meu caso de sucesso para contar, eu acho que o que faltou foi justamente um pouquinho de realismo na hora de traçar as expectativas, romantizar menos a imigração, sabe? Porque não é um processo simples. Por mais que você tenha tudo planejadinho, tudo bonitinho, eu posso te dizer que muita coisa não saiu como a gente planejou. Sai do lugar. Então, se você não vier minimamente planejado, as chances, né, disso tudo aí que pode acontecer dar realmente errado são exponenciais, porque você já vai passar por desafios naturais da migração. Sim. E o planejamento, por mais que ele não garanta, né, 100% que você não vai ter desvios aí, ele sem dúvida nenhuma é fundamental para você conseguir fazer a sua imigração de uma maneira mais tranquila. E o outro ponto, né, Juliana, que eu acho importante mencionar é a questão de você perceber que somos nós que estamos vindo para a casa de outras pessoas, né? Essa coisa que eu vejo, não posso generalizar, mas eu vejo em muitas pessoas de querer sair da vida, trazer da parte ruim que está lá no Brasil, mas trazer na mala aquilo que ele acha que é bom e tentar implantar isso aqui na sua vida. É um conflito que só vai fazer a coisa ser mais difícil. Não dá pra gente ter o melhor dos dois mundos, né? Eu tiro que eu não gosto aqui do Brasil e vou viver a parte boa só lá na Europa. E desconsiderar que aqui já existe uma história, exatamente, né? Uma cultura, uma história. Eu sempre falo, é como assim, cara, você não chega na casa do outro, bota o pé no sofá e fala, porque lá em casa eu ponho o pé. Ninguém faz isso. Então, entender que quando a gente chega aqui, de fato a gente está começando do zero em aspectos que a gente não considera, porque são muito sutis. Então, perceber que a gente precisa se integrar e não eles precisam se adaptar à nossa presença, faz a coisa ficar mais leve, faz a coisa ficar mais coerente. Você falou aí que meus filhos, né, já estão habituados, e sim, eu percebo que eles, de fato, pertencem às comunidades, vamos dizer assim, às quais eles participam, né? Na universidade, no caso da minha filha, na escola, no clube de treino que o meu filho participa, porque a gente realmente preconiza esse respeito e essa integração. Então, é importante, venha com esse olhar de que, cara, sou eu que estou indo. Somos nós que estamos... Eu que sou estranha no ninho e eu preciso... Afinal de contas, é isso que a gente busca, né? A gente busca uma nova cultura, a gente busca novos hábitos, a gente busca uma nova vida. Exato. Só que a gente também, às vezes, não está tão disposto a abrir mão de algumas coisas. Inclusive, assim, a gente nem é muito de participar, sabe, desses grupos muito fechados que a gente vê em alguns aspectos aqui, só de brasileiros. Porque, mais uma vez, você está, sabe, se fechando... aquele pouquinho da cultura que que as pessoas se esforçam para manter aqui, da cultura do Brasil, ao invés de se integrar. A gente percebe no início, às vezes, alguns choques, algumas coisas, mas é muito bom. Eu posso dizer que essa postura nossa, ela faz parte do sucesso dos empreendimentos do meu marido, da adaptação dos meus filhos e dos laços que a gente conseguiu construir aqui com famílias super tradicionais, super que a gente poderia imaginar N coisas que a gente vê as pessoas falando por aí e nas quais a gente é muito bem aceito, muito querido, muito bem tratado e, ou seja, eu acho que esse reflexo todo ele tá na postura que a gente adota em relação esse grau de consciência, aos donos da casa. Exatamente. Esse grau de consciência do que é efetivamente você sair do seu lugar e viver uma nova vida. Exato. Né? Então, assim, ter isso em conta, trazer isso na bagagem, sim, para mim faz muito sentido e isso
para mim, tá? Claro, é verdadeiramente você emigrar, é você viver uma outra vida, num outro contexto, numa outra cultura, se adaptando e tirando ali o melhor daquilo, né? Com certeza. Ana, mais uma vez, muito obrigada. Como eu falei no início, esse projeto ele vai muito além de levar só um olhar da cidade. Ele vai com a intenção de levar conhecimento, né? A gente sabe que são muitas pessoas que fazem essa imigração, vindo, conhecendo, tendo oportunidade, como você falou que veio, como eu vim, explorar. Mas tem muita gente que usa da ferramenta da internet para desvendar, né, todas as possibilidades. E eu realmente acredito que um fator que facilite muito o sucesso da imigração é você ter o maior conhecimento possível, é você vir de uma forma mais segura para minimizar os riscos. Exato. Né? Então, eu espero conseguir levar o máximo de informação, que sejam muitas cidades, que a gente tenha muitas, eu falei, né? Todas convidadas até agora, né? Pessoas que toparam esse desafio. Está sendo um desafio para mim, está sendo um desafio para todo mundo, mas com boa intenção de proporcionar essas informações e fazer com que, como você falou muito bem, não fique apenas no romantismo, né? Exato. Que você... eu lembro que quando eu comecei a desenhar o roteiro, eu falei assim, não pode ser só as coisas boas de cada lugar, tem que ser a realidade, né? Exatamente. Foi o que você falou, tem que ser a vida real daquilo ali. Se aquela cidade venta, ou se aquela cidade não tem um shopping, porque vai ter cidade que não vai ter shopping, vai ter cidade que a pessoa para ir no cinema tem que andar 20 quilômetros. Mas isso é a realidade, né? Eu acho que é isso que as pessoas precisam. Obrigada, foi ótimo. Eu agradeço. É um prazer sempre conversar com você e participar de um projeto que eu acho muito legal, porque de fato as pessoas usam mesmo a internet como foi importante pra gente, foi importante pra gente, e a gente vê que também tem muita informação irresponsável. Eu sempre brinco que a gente tem até a piada interna do vídeo de o que fazer com 10 euros no Pingo Doce e tal, e não é esse tipo de coisa que realmente muda ou que forja um plano, né, legal de mudança, né? Então, ter informações de qualidade e realistas para as pessoas se decidirem é muito bacana. Então, obrigada pelo convite. Fico à disposição. Bom, vamos ficar por aqui. Eu agradeço também a participação de vocês. Deixem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, quiser alguma informação adicional. E, em breve, mais um episódio, mais uma cidade para vocês conhecerem. Até já. Até já.